Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. O escolhido da vez foi o Stratos New Eternia da linha Masters of the Universe Masterverse da Mattel. É isso aí, Stratos mais uma vez aqui no canal. Já ficou meio recorrente o personagem, né? Acho que ele tá perdendo só para He-Man e Esqueleto, mas não podia deixar de ser, né? Porque essa aqui, além de ser uma figura bem legal, eu tinha comentado lá no vídeo do Stratos Alcala, da linha Origins, aquele que tem uma outra paleta de cores, né? Que tem o tom de bege e tal, de que se eu encontrasse esse aqui em um preço legal, eu iria acabar pegando, especialmente por conta dos seus acessórios. E foi o caso, encontrei ele no precinho camarada. Então aqui está ele, veio para a coleção e também para ganhar um vídeo aqui no nosso canal. E a gente começa falando aqui da sua caixa, é aquela caixa ainda antiga dos Masterverse, daquele tom azul que vai para preto, dizendo aqui a qual filiação pertence, né, de qual categoria é essa figura, é New Eternia. Os New Eternia são bem legais, porque normalmente tem alguns conceitos originais de Mestres do Universo aí, quando os personagens estavam ainda sendo desenvolvidos lá na linha Vintage, as primeiras artes dos desenhistas, dos criadores, especialmente do Mark Taylor. Então é legal essa linha New Eternia, porque de certo modo contam a história de Mestres do Universo. Então ele tá na caixa antiga porque é uma figura de 2023, a gente só demorou uns 2 aninhos, né, para fazer o review dessa figura aqui, mas como eu falei, ia pegar no precinho, né, e foi o caso. Porque ele é da Wave 7, então já faz um tempinho que essa figura saiu, mas a gente está fazendo o review dela aqui para completar aqui as figuras da nossa coleção, né? Tudo que a gente está revisando aqui. Então, além da figura aqui no blister com seus acessórios, são bastante, a gente vê bastante coisa aqui. A gente tem também aqui uma arte super legal do personagem, olha só, ele aqui em seu visual, New Eternia, mas sem os acessórios extras, ele aqui mais ou menos um visual até relativamente clássico, né? A gente tem aqui o nome do personagem, aqui atrás uma arte bem legal dele, inclusive usando a máscara de oxigênio, o cetro de Avion, os demais Homens-Pássaros aqui lá de Avion, né? O Stratos é o monarca, é o rei lá dos Homens-Pássaro, que vivem lá nas montanhas místicas de Eternia, então tá uma arte bem bonita dele, infelizmente tá os adesivões aqui bem na frente cobrindo a arte, e aqui embaixo nós temos um checklist das demais figuras da Wave 7 da linha Masterverse, onde temos a Maligna Feiticeira de Grayskull, lá da linha Revelation, a Frosta Princess of Power, o Roboto Revelation também e o Stratos New Eternia. Parte de baixo aqui e aqui no fundo, questões legais e de segurança. Então, com tudo exposto, vamos abrir esses Stratos aqui e ver tudo o que ele nos traz. Então, bora lá! Prontinho, aqui está ele, nosso monarca de Avion, já devidamente liberto da sua embalagem para a gente ver melhor os seus detalhes. A gente começa falando aqui da sua altura, uma figura que está bem alta, olha só, passa dos 18 centímetros, chega quase a 19, então tá bem gigantão esses tratos aqui. E isso se dá porque eu acredito que ele esteja usando a base do corpo aqui do Homem-Fera Revelation. Tá? Na linha New Eternia até já tem hoje em dia 2 Homens-Fera, mas são bem maiores ainda, são mais parrudos ainda. Aqui eu acho que é a do Homem-Fera que a Mattel fez primeiro lá, da animação Revelation, né? Ficou legal também, porque afinal Stratos e Homem-Fera sempre partilharam as bases, não é verdade? Então faz todo sentido estarem reutilizando aqui para essa figura. E por conta disso, por partilharem essa base, além dele estar bem grandão, ele tem todos os detalhes que aquele Homem-Fera teria também, né? Por conta dessa escultura aqui de pelagem, por toda a perna, aqui nos pés, eu achei bem legal os pés serem esses pés aqui com dedos, com as garrinhas, ao invés daquele pé de meia, né? Aquele pezinho de Turma da Mônica que normalmente eu falo, né? Aquele pé sem dedos, aqui não, aqui tá legal, bem esculpido. Também tem pelagem aqui sobre o torso, as costas, aqui toda a perna, os braços. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, comentar dos braços. Uma dica aí para quem tem esses tratos ou tem interesse em adquiri-lo ainda, essas asas aqui, a Mattel deu uma mancada na montagem, na linha de produção, não sei se é o meu ou de vocês também tá assim.
ele estava com as asas invertidas. Eu notei aqui porque essa parte do bíceps aqui não estava prendendo, né? Aí eu notei que as asas estavam para fora, né? Estavam para as costas, voltadas para as costas, diferente do sentido que o braço tem, né? O braço um pouquinho flexionado aqui para frente. Então eu simplesmente troquei, tirei aqui. Então dá pra gente ver aqui que é removível, né? Você pode tirar aqui essa parte do bracelete dele, ó. Você pode excluir aqui. Então a gente nota que é removível e já aproveito para falar que é bem legal. Depois que você faz a troca, aí fica certinho, fica bem preso aqui nos bíceps dele e inclusive a gente tem escultura aqui, olha só. Ele não tem os braceletes no antebraço, mas tem os braceletes esculpidos aqui nessa parte que é externa, que eu achei bem legal. Mas eu notei uma mancada aqui, né? Ele não tem lá tanta pintura aqui, sombreamento, mas me surpreendeu ele ter sombreamento aqui nas asas, só que também outra mancada, fizeram um sombreamento aqui, um brushing só nessa parte de cima aqui, a parte de baixo não tem, olha só, fica bem contrastante, não gostei disso aqui não, é uma pena, né? Já que fizeram o brushing aqui, fizessem o brushing todo, em toda a extensão das asas, olha como fica legal com sombreado nas penas aqui dessas asas do braço, né? Uma pena que não concluíram aqui. Mas o que eu achei legal nessas asas, que pela primeira vez o Stratos tem asas que permitem você dobrar o cotovelo. Olha que legal, né? Fizeram de uma maneira aqui, ó, que você tem uma articulação nessas asinhas. Nem o Classics tem isso, o Classics tem a presilha apenas aqui na altura do punho, então quando você dobra o braço, a asa fica toda para o lado aqui, né? Fica toda comprida e descobre a parte do bíceps aqui dele. Aqui não, aqui ele consegue dobrar e fica bem legal, fica bem natural, curti pra caramba aqui. Outros detalhes que eu notei aqui nele, e aí já lembra um pouco do Stratos 2000X, é o calção. Ao invés daquele calção de pelos que normalmente a gente vê em todo mundo em Eternia, aqui não, aqui nós temos penas, olha só que legal, penas em 2 tons de cores, um azul mais escuro e um azul mais claro aqui, bem flexível também para não atrapalhar as articulações da figura, né? E eu achei legal, um tom de 2000X aqui na figura, ficou bem legal. O Stratos daquela animação de 2002 era um personagem bem legal, ficou interessante aqui, em vez de ser aquela sunga de texugo como a gente normalmente brinca, aqui não, aqui ela é de penas. Curti o toque aqui e a referência a Motu 2000X. O cinturão dele também é bem detalhado, um tom de dourado meio fosco aqui, meio escuro, mas tem uns detalhes de escultura aqui, bem bonitos inclusive, bem detalhado em toda a sua extensão aqui, curti também. O colete dele lembra um pouco o colete vintage, mas ele é mais curtinho, tá aqui na altura do peitoral dele, não vai até aqui embaixo, como era da figura Classics ou das artes iniciais lá das cartelas, ele tá mais aqui. Teve gente que reclamou disso, eu não me incomodei nem um pouco, porque me lembra inclusive o Stratos Filmation aqui, o fato de ser mais curtinho esse colete dele, que inclusive tem também os detalhinhos aqui de escultura das penas aqui sobre eles, né? Bem legal. Aqui temos o jetpack, que é removível, é até um acessório dele, né, que vem separado, você pode encaixar aqui. Aqui a gente nota o quanto esse coletinho também é removível, né? Você pode tirar aqui pela presilhinha, para você tirar aqui o colete do personagem, se você assim o desejar, né? Você pode tirar aqui, mas aqui a gente deixa ele prontinho do jeito que é para ficar. E aqui a gente já põe o jetpack dele de volta nas costas, que é um item essencial. O jetpack só tá de um tom diferente do colete, né? Ele tá em um azul metálico, dá uma destoada, mas eu acho que fica até legal também, porque lembra que é um aparato tecnológico aqui que ele tem, né? E aí a gente vem aqui na escultura do rosto do personagem, olha só que legal. Tá bem cara de gente boa, como eu falo que o Stratos tem, né? O Stratos é um personagem que tem uma face bem amigável aqui, com a pálpebra dele um pouquinho abaixada, ou seja, uma face bem calma aqui, o rostinho tranquilo. Ele tem a escultura, tá bem parecido com o Stratos clássico mesmo, a barba cinza. A diferença aqui no capacete dele que tem essa pontinha aqui, né? Diferente de ser aquele capacete clássico aqui, é tudo redondinho, aqui tem uma ponta um pouco mais aerodinâmica, mas tá bem pintada, tá bem esculpida, tá lembrando muito bem o personagem sim, tá super legal esses Stratos aqui. E em termos de construção, a figura tá super interessante aqui, eu gostei, tá bem legal. Alguns erros, alguns pecados aqui, como eu falei, o caso da pintura aqui das asas, né, faltou aqui na parte dos antebraços, o que eu achei uma pena, mas fora isso, tá bem construidinho esses Stratos aqui, tá uma ótima referência
ao personagem e em várias versões dele. Então tá uma grande homenagem a todas as aparições do Stratos aí. Vamos falar agora das articulações da figura. É um Masterverse aqui bem basicão, então a gente vai ter vários pontos de articulação aí que faz parte da própria linha, né? Então a gente pode mover a cabeça para os lados, pode subir, pode descer, tem articulação aqui no ombro nessa altura, pode subir até aqui, as asas ficam um pouco no caminho aqui na cabeça, mas não chega a atrapalhar tanto também não, ele pode girar 360 graus esse braço, tem articulação no bíceps, tem articulação aqui no cotovelo, aquela articulação dupla dos Masterverse, a gente consegue ver aqui, e o legal então que as asas aqui do braço não atrapalham ele mover o braço. Tem articulação aqui no punho que permite girar e também sobe e também desce. Tem articulação aqui entre o tórax e o abdômen, é bem discreta, inclusive o colete ajuda a esconder, né? Então você pode movimentar a figura para os lados aqui, pode subir até aqui, pode descer até esse ponto aqui, então permite vários pontos de articulação aqui. Temos articulação aqui na cintura, permite o giro, articulação aqui no quadril, permite abrir as pernas até aqui, permite ir com elas para frente até aqui e para trás até aqui. Tem corte na coxa, tem articulação dupla aqui no joelho também, tem corte na canela aqui, apesar dele não ter uma botinha, né? Às vezes quando você vira fica meio estranho esse corte aqui, né? E tem aqui a articulação no calcanhar que permite descer, subir, girar para os lados aqui, como eu sempre falo. É bem legal esse giro no calcanhar aí para você ter mais estabilidade aí quando você for expor a figura, colocar em poses dinâmicas, brincar, tirar foto, fazer o que você decidir com o personagem aí. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham o personagem. Além do jetpack, que a gente já viu nas costas dele, que vem separado lá na embalagem, temos também aqui esse colar de penas, bem interessante, totalmente Alcala, isso aqui, totalmente arte da primeira minicomic aqui, bem legal, né? Você simplesmente pode tirar aqui a cabeça do personagem e colocar aqui. Eu, sinceramente, eu acho que fica muita coisa aqui, né? Quando você coloca o personagem, né? Colete e mais colar aqui, eu acho que é muita informação, parece, né? Eu não curto muito, não. Tanto que eu não vou deixar o meu Stratos com esse colar aqui, não. Ele vai ficar com uma outra aparência, ele vai ficar com uma outra figura, na verdade. Temos também aqui uma máscara de oxigênio que fica mais fácil você colocá-la, inclusive, com a cabeça removida, porque aí você pode colocar por cima, aí fica mais fácil de você encaixar aqui no rostinho dele. Você passa por aqui, ela é de um plástico bem flexível, prontinho, aí você coloca aqui no Stratos, aí você pode colocar o rostinho dele aqui. Essa máscara de oxigênio até me lembra o visual do Stratos das HQs recentes aí, publicadas pela DC Comics, por isso que eu falei que esses Stratos aqui tem uma mescla de um monte de conceitos, né? E essa máscara de oxigênio se fixa a esse cintinho vermelho que também é totalmente Alcala, né? Daquelas artes das minicomics, você encaixa aqui e aí você pode passar aqui ao redor do cinto dele, ele fica com um cinto vermelho, que é bem vintage isso, e prende aqui dos lados do jetpack. Então esse aqui seria o visual New Eternia completo do Stratos, né? Para falar a verdade, não é o meu visual preferido, eu vou deixá-lo até com um visual mais clássico. Esses acessórios extras aqui eu vou utilizar em outras figuras. Além disso, temos um par de mãos extras, e aqui as mãos espalmadas, né? Levemente abertas aqui, normalmente serve para você deixar o Stratos em posições de voo, né? Aí você pode utilizar, né, dele tá voando assim, né? Bem legal. E por fim temos aqui o cetro de Avion, né? Tá meio tortinho aqui por conta da forma como veio embalado na sua caixa, né? Mas tá bem bonito, tá bem legal, com essa gema aqui em formato meio ovoide aqui, né? Meio translúcida, lembra bem uma joia mesmo, uma pedra preciosa, com a sua base, sua haste aqui dourada, num dourado escuro aqui. É, em essência, o cetro de Avion do Stratos das minicomics, tá? É o cetro de Avion que a gente via nas minicomics. O da Filmation é bem diferente, mas ele tem umas reminiscências do da Filmation, como essas pontas aqui do lado, né? A gente nota que lembra um pouco da Filmation. Só que ele é muito curtinho. Olha só, aqui perto do Stratos, ele não tá um cetro de Avion aqui, ele tá meio que um bastão de Avion, né? Você pode colocar na mão do personagem aqui e pronto. Então é bem curto, né? Tá bem diferente do que a gente se lembra do cetro de Avion, que é compridão aqui, mas tá aqui
um acessório que também faz referência aí à mitologia do personagem e Mestres do Universo. Agora chegou a nossa hora da comparação, que a gente compara a figura revisada com outras versões suas de outras linhas, ou então com outras figuras da mesma linha, só que aqui não vai faltar Stratos pra gente comparar, né? Primeiro a gente compara aqui o Stratos New Eternia Masterverse com o Stratos Vintage, que foi revisado há pouco tempo aqui pela gente no canal, inclusive tem videozinho dele lá junto com o Terror Claws Skeletor, e a gente vê aqui o quanto eles são diferentes, mas o quanto eles são iguais também, são muito parecidos, né? Obviamente as diferenças de ser uma figura antiga e uma figura moderna, uma figura dos tempos atuais. Mas a gente nota que o Stratos Vintage é bem mais escuro que esse aqui é bem mais clarinho, umas cores mais vivas do que esse aqui. Mas a gente nota que eles têm vários pontos em comum aqui, o que é bem interessante. O Stratos, por mais diferente que seja, ele não vai mudando a sua essência enquanto personagem. E aqui mais um comparativo com figuras de uma escala um pouquinho menor, temos os Stratos da linha Origins, o primeiro que saiu e o que saiu logo depois do variante aí nessas cores das mini comics, pra gente ver aí o que eles têm de semelhante, muita coisa, né? Especialmente esses dois aqui com a paleta de cores, a única coisa é a troca das cores aí de asas nos braços e colete. Afinal, essa aqui tá numa cor que era variante lá na linha Vintage, a Mattel decidiu fazer ele o regular da linha Origins. Aqui nós temos uma cor que tinha na linha Vintage também e que foi utilizado inclusive no desenho da Filmation, né? Colete azul e asas vermelhas, mas muito parecidos aqui. Curioso, eu já achava esses Stratos da linha Origins clarinho, especialmente quando comparado ao Stratos Vintage e ao Stratos Classics. Agora esse aqui tá parecendo até mais claro do que esse aqui, interessante, né? Mas mesmo assim mantendo a sua aparência clássica aqui do personagem. E aqui, mais um Stratos para a gente comparar, o Stratos Cartoon Collection, da linha Origins também, para a gente ver aí o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. A gente nota aqui até essa questão que eu falei do colete. O colete curto desse aqui não me incomoda nem um pouco, olha só como é que era da Filmation, né? Era curtinho também, mais próximo ao peitoral do que a barriga. Então aqui tá tudo em casa, tá tudo certo também, para mim tá ótimo esse colete azul que criaram para esse Stratos New Eternia aqui também. Bem legal, né, ver a diferença de conceitos aqui dos dois personagens. E por fim, um comparativo com o Stratos Classics aqui pra gente ver as diferenças inclusive de altura. Olha só, a Mattel diz que ambas as linhas eram de 7 polegadas, mas olha o quanto esse Stratos aqui é mais alto que esse aqui. Esse aqui, como eu disse, provavelmente por ser da base daquele Homem-Fera. E esse aqui também era do Homem-Fera Classics também, né? Mas a gente nota aqui o quanto esse aqui também é mais escuro, esse aqui tá mais puxado para as cores da figura Vintage do que esse aqui. E esse coletinho aqui, tão diferente, né, que vai até a altura da barriga aqui, da cintura dele, é porque não é baseado na figura Vintage, mas na arte da caixa, na arte que a gente tinha lá no catálogo dos personagens, no verso das figuras Vintage, né, da cartelinha das figuras Vintage. Então por isso que esse colete é baseado nisso. Os Four Horsemen se basearam muito nas figuras Classics, primeiramente nas artes que a gente tinha no fundo da caixa. Bem legal, né? Bem interessante a gente ver aqui os dois conceitos, e mesmo com algumas diferenças a gente nota, bate o olho e vê que é o Stratos em todas as ocasiões que a gente viu até aqui. E aqui, só para título de curiosidade, agora sim eu consegui fazer o Stratos Alcala com o colar vermelho e esse cinto vermelho aqui sobre o cinto amarelo. Agora sim esses tratinhos aqui ficou como era na mini comic. Poxa vida, Mattel, custava ter mandado esses acessórios com esses Stratos aqui, ao invés de mandar o mesmo que veio no Stratos regular? Poxa vida, agora sim eu vou expor na coleção o Stratos Alcala do jeito que eu queria. E para acabar mesmo a nossa comparação, eu quis fazer essa imagem aqui, não resisti. Na hora que eu coloquei todos aí para fazer as comparações, eu falei, vou colocar todos juntos aqui, os Stratos que eu tenho na coleção, para a gente ver algo que eu comentei em um vídeo anterior, em que por mais que o Stratos mude um pouco aí, uma coisa ou outra, a gente sempre reconhece o personagem, ele é muito reconhecível e o pessoal muda pouco o que ele tem, né? E a gente vê exatamente aqui, a gente bate o olho e vê que qualquer um desses aqui é o Stratos, né? O personagem, o rei lá de Avium. Então é um personagem muito importante de Motu, bem legal, e eu adorei ver todos juntos aqui nessa festa de Stratos aqui. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Stratos New Eternia da linha Masters of the Universe Masterverse da Mattel. Uma figura que eu devo dizer para vocês que me surpreendeu positivamente, me surpreendeu enquanto eu gravava esse vídeo aqui, gravava esse review, porque eu não dava muito para essa figura mesmo não, eu achava ele bem simples, por conta dele ser muito parecido. O Stratos não muda muito, independente da versão dele, né? E eu já tinha outros Stratos aqui na coleção,
e eu imaginava que eu só queria esse aqui por conta dos acessórios extras que ele tinha para torná-lo New Eternia, né? Esse visual que eu deixo aqui, que eu vou deixá-lo inclusive exposto, é o mais clássico possível aqui desse personagem. Tá muito clássico, né? Com exceção da cor do cinturão aqui, que não tá vermelho, tá dourado. E inclusive eu achei bonito nessa versão dourada aqui. E conforme eu fui gravando o vídeo, eu achei ele cada vez mais legal. Os detalhes dele, a forma como ele se articula, a expressão do rosto dele, os detalhes de escultura, aqui as asas. Óbvio, tem alguns pontos negativos que eu tiraria nota dessa figura aqui, especialmente a mancada aqui de não ter feito o brushing total aqui nas asas, né? Mas o fato das asas se dobrarem junto com o braço, a questão dos itens extras que vem com ele, inclusive para completar outra figura, eu achei super legal, ficou funcionando meio como uma DLC, né? Ele veio com um item extra que não é nem para ele, pelo menos para mim, veio para outra figura, para a figura Origins. Então eu achei ele bem legal, bem interessante. Ele tem não apenas conceitos iniciais, né, primordiais de Motu quando estavam desenvolvendo o personagem, mas ele carrega um monte de outras coisas, Filmation, 2000X, figura vintage mesmo. Então eu acho que ele tá super legal aqui, é uma figura que com certeza eu recomendo. Ele não tá caro, ele é da Wave 7, a última Wave que veio aqui, vamos assim dizer, de forma oficial para o Brasil, que a gente via no varejo aí em geral. Ele ainda encontra, eu vejo ele de vez em quando ainda à venda nas lojas físicas, inclusive. Então não tá difícil encontrá-lo. E tem no e-commerce aí, revendedores secundários até estão vendendo ele com preço mais em conta que nas lojas. Então online capaz que você vai achar ele bem mais em conta, que foi meu caso aqui, não paguei caro nele aqui não. Então se você encontrar ele, especialmente no precinho, pode ir fundo aí, que é uma figura que vale muito a pena, tá bem legal. E é uma pena realmente que a linha Masterverse não esteja vindo aqui pro Brasil, que a própria linha foi evoluindo com o tempo, né? Começou com aquela primeira wave lá com figuras Revelation, e hoje em dia estão ficando figuras cada vez melhores, cada vez mais detalhadas, cada vez mais bonitas. Então, conforme forem aparecendo alguns aí que eu tiver oportunidade, vou continuar trazendo aqui para o canal, porque é uma linha que está evoluindo junto com seus colecionadores, e isso é bem legal. Então, figura recomendada aqui do Classic Edition Toys. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, se por acaso você caiu aí de paraquedas, está conhecendo o nosso canal por meio desse vídeo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos novos toda semana aqui no canal, especialmente de Mestres do Universo, é meio que o carro-chefe aqui do canal, tem muitos reviews dessa linha aqui, dessa franquia. Então se você gosta de Motu, gosta de figuras de ação, gosta de colecionáveis em geral, então vai se encontrar aqui no nosso canal para tirar dúvidas aí, ver alguma figura que você estava com vontade de comprar, não sabia como é que ela tá. Acredito que você vai ver aqui o review no nosso canal dessa figura aí, tá ok? Então, além disso, dessa inscrição que eu vou pedir para você deixar aí com a gente, compartilha com seus amigos também, deixa um comentário aí, se você achou legal o vídeo, compartilha para aquele seu amigo que também curte figura de ação, porque todas essas interações vão fazer o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é relevante, é importante e que merece ser divulgado, compartilhado aqui dentro da própria plataforma. Então ele vai sugerir esse vídeo para outras pessoas que tenham esse interesse. Tá ok? Vou contar com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, alcançar cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Agradeço quem pôde nos assistir até esse momento e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até lá!